Fala galera, e aí, beleza? Estádio Esquadrão, seu canal de notícias aqui de torcedor para torcedor. Hoje é terça-feira, dia 21 de janeiro, nós vamos fazer aquele nosso giro de notícias, vamos falar do Bahia. Bahia voltou, né? Acabou a brincadeira, acabou pré-temporada em Girona, né? Bahia volta e agora é pancada, né? Jogo atrás de jogo até o final de fevereiro. É sobre isso que a gente vai falar. Vamos falar um pouquinho da Copa do Nordeste, vamos falar um pouquinho da agenda do nosso tricolor e vamos falar do jogo de hoje, do treino de hoje também, beleza? Então é sobre isso aí, claro. Já pedindo a vocês, ó, tá passando aqui embaixo, se você está chegando agora, lembre-se de deixar o seu like, deixa o like que ajuda a gente bastante, e se você quiser dar essa moral, inscreva-se no nosso canal também, beleza? Então, partiu pra gente falar do nosso Bahia. Primeiro vamos começar a falar do Bahia, né? O time do Bahia retornou, hoje eu vou soltar algumas imagens aqui do último treino, treino aberto que o Bahia fez na cidade de Girona. Então, enquanto a gente vê aí o aquecimento, depois a gente vai passando aí o que der, né? Time do Bahia retornou na segunda-feira. Então, segunda-feira o Bahia pegou um voo aí, fez um transporte de Girona até Barcelona. Barcelona pegou um voo até Paris, né? E de Paris o Bahia pegou um voo direto a Salvador. Então, chegou em Salvador na segunda-feira, final da tarde, início da noite, e hoje, na terça-feira, dia 21, o Bahia, por volta das 15 horas e 30 minutos, começou a treinar, certo? Então, elenco do principal do Bahia treinou na tarde dessa terça-feira no nosso CT, né? E aí, o Rogério Ceni, né, já tem uma situação aí, já tem um jogo na quinta-feira. Quinta-feira tem o Sampaio Corrêa, a gente fala já já. Então, quinta-feira tem a estreia aí do Bahia na Copa do Nordeste, né? Inicialmente o time do Bahia fez aquele mesmo trabalho, fez uma atividade na academia para poder aquecer, né? E depois disso desceu para o campo. No campo aí os jogadores se dividiram, uma parte com o goleiro, né? Os goleiros com o treinador de goleiros, o Duda Varjão, né? E os demais jogadores foram fazer o treinamento com o Rogério Ceni. O Rogério Ceni fez um treino aí trabalhando saída de bola, né? E simulação de ataque. Então, treino técnico e treino tático para uma parte do grupo. A outra parte do grupo, né, fez ali um enfrentamento de bolas aéreas e jogada de ataque, né? Então, treino técnico e treino tático hoje. Para finalizar, né, Rogério Ceni aí fez uma inversão dessas duas equipes e completou o treino do dia de hoje. Então, treino de hoje, o Rogério Ceni fez uma atividade na academia, um treino técnico e um treino tático com os jogadores, né? A notícia ruim, né? A notícia ruim aí é que o Iago Borducci fez um trabalho de transição, então está fazendo transição. Isso quer dizer que não joga na quinta-feira. E o Gabriel Xavier também só fez academia, não desceu a campo. Então, é provável que nenhum desses dois jogadores estreiem na quinta-feira, beleza? Então, o time do Bahia retornou, volta a treinar nessa quarta-feira às 15h30 e aí nós vamos ter uma entrevista coletiva. Um dos jogadores aí deve falar à imprensa, né? E é o último treino antes do jogo, beleza? Falando já de quinta-feira, né? Quinta-feira o Bahia joga na Fonte. Quinta-feira o Bahia inicia aí a sua sequência, né? A sua caminhada ao longo de 2025. Caminhada essa que eu vou dizer a você, não vai ser uma caminhada fácil não, tá? Nesse início aí o Bahia teve jogo, as 3 primeiras rodadas foram jogos aí com determinado espaçamento, mas agora é o seguinte, com esse time profissional aí, o Rogério Ceni ele vai ter
jogo final de semana, meio de semana, final de semana, meio de semana, até o final de fevereiro, pelo menos. Vamos dar uma olhada na agenda de jogos. A gente já mostrou para vocês aí o primeiro jogo, quinta-feira, contra a equipe do Sampaio Corrêa. Tá aqui na tela a sequência completa. O caminho, o calvário, entendam como vocês quiserem. Tá aqui na tela para vocês. A situação é a seguinte, vocês estão vendo aqui, ó. Inicialmente o Bahia no dia 23, né, na quinta-feira, o Bahia joga contra a equipe do Sampaio Corrêa. Primeiro jogo, né, é um jogo aí de entrada, um time que de vez em quando é uma pedra no sapato do Bahia, mas é o primeiro jogo. Final de semana, o Bahia já pega aí a equipe do Porto que está lá brigando na parte de cima, e o Bahia está lá com 2 pontinhos apenas no Campeonato Baiano. Então o Bahia tem um jogo na quinta e já vai jogar de novo no domingo. Depois disso, 3 dias depois aqui, ó, no dia 29, o Bahia vai e joga contra a equipe do Jequié. Então esse aqui já é um jogo no meio da semana, quarta-feira, 7h15. O Bahia joga pela quinta rodada. Então, e aí, na sexta rodada, no sábado, 4 horas da tarde, o nosso Bahia tem o Bavi. Então, ó, e no dia 5, nós temos aí o segundo jogo pela Copa do Nordeste. Depois disso, mais 4 dias depois, nós temos aqui, ó, o Bahia enfrentando o Colo-Colo pela 7ª rodada. Aí 3 dias depois o Bahia enfrenta o América de Natal, mais uma aí, a 3ª rodada da Copa do Nordeste. Aí no dia 15 o Bahia pega o Barcelona de Ilhéus e vem, né, agora aqui já no mês de fevereiro, os 2 jogos mais importantes, não que os outros não sejam importantes, né, claro, esses outros jogos, a depender da história, eles vão se tornar mais ou menos importantes. Mas aí nós temos aqui, ó, do dia 15 ao dia 18, o Bahia viaja para a Bolívia e joga contra o The Strongest. E aí, entre o jogo de ida e o jogo da volta, né, o Bahia tem 2 jogos em casa. O Bahia pega a Juazeirense no dia 22, no sábado, e depois, na terça-feira, o Bahia enfrenta de novo o The Strongest na fase da volta. Então, o que nós temos aqui, o que vocês estão vendo aí na tabela de vocês, é uma sequência de jogos aí, pelo menos a cada 3, no máximo 4 dias. Aí o Rogério Ceni vai ter que se virar nos 30 aqui para poder mesclar time aí, titular, reserva, sub-20, sub-16, né? O que é que tem importante aqui? Primeiro, no Campeonato Baiano, o Bahia precisa retomar, pelo menos sair da zona de rebaixamento. O Bahia não pode ser do grupo City, né? E ser rebaixado para o Baianão Série B. E aí, importante também, né? O Bahia se manter lá em cima, lá na ponta de cima da Copa do Nordeste. E claro, ó, a gente está falando do Baiano, mas nós temos dentro do Campeonato Baiano, a gente tem esse campeonato aqui, que o Bahia também tem que prestar atenção. E por fim, né, o jogo da Libertadores aqui, ida e volta, que o Bahia tem que tomar cuidado. Então, provavelmente o Bahia vai mesclar nesse jogo do dia 15 para ter jogadores menos cansados para o dia 28. Então, acredito aqui que o Bahia já faça uma mescla daqui para aqui. Daqui para aqui, pelo menos, a gente tem próximo de uma semana, né? Entre o América de Natal e o The Strongest. Ou seja, provavelmente vai ser um time que vai jogar aqui, aqui e aqui. E aqui vai ser um segundo time. Então, acredito que nessa rotação toda, o Rogério Ceni vai atuar aí com pelo menos 2 times. Algo que ele já fez no ano passado e que a gente vai voltar a ver um monte de comentarista dizendo que o time tem que jogar, o time tem que jogar, o time tem que jogar. Não, o time tem que vencer, o time tem que vencer, o time tem que vencer. Para pegar ritmo, jogando uma vez por semana, ele consegue pegar ritmo de jogo e consegue se entrosar, sim. Então, espero que o Rogério Ceni, para fazer esse caminho todo aqui,
ele reveze bastante, né? Ele mescle bastante o time aí. Por quê? Porque o mais importante é o que virá e não esse momento agora, e a gente precisa ter jogadores bons aí, beleza? Então essa aí é a agendinha do nosso Bahia até o final de fevereiro, até o próximo ali ao início do carnaval, beleza? Vamos lá, falar da Copa do Nordeste. Copa do Nordeste que começa nessa terça-feira, para você que está assistindo depois, né? Que começou nessa terça-feira às 21h30, né? Começou com esse jogo aqui, ó. Começou com esse jogo aqui, né? Um clássico das Alagoas, CSA e Confiança. Então, Copa do Nordeste começando hoje e vai aí a final até o dia 7 de setembro. Jogo final 7 de setembro, jogo da volta, né? A importância, Bahia começa jogando na quinta-feira contra a equipe do Sampaio Corrêa, a gente já mostrou, né? Então, primeiro jogo do Bahia, quinta-feira contra a equipe do Sampaio Corrêa. E o que é importante aí, né? O que é importante dessa sequência, tá, pessoal? Dá uma olhada, mostrar para vocês aqui, ó, a tabela, né? Então, o que é que nós temos aqui? A tabela não, minto. Nós temos aqui os grupos. A gente já tinha falado que o Bahia está no grupo B e os demais times no grupo A. Bahia no grupo B, nós temos Bahia, América, Ceará, Confiança, né? Então, são 8 times em cada grupo, então cada time fazem 7 jogos aqui nessa primeira fase. O que é o importante aqui, ó? Os 4 primeiros colocados de cada grupo passam para a fase seguinte. As quartas de final são jogos de fase única, né? Quartas de final, semifinal são jogos de fase única, e aí a final é que a gente tem jogo de ida e volta. Qual é a grande situação aqui, né? Os 4 primeiros colocados, eles avançam para a fase seguinte, ó. No grupo do Bahia, que é o grupo B, nós temos Bahia e Ceará, são os 2 times, né, da Série A. Então são os 2 times da Série A e teoricamente são os 2 times favoritos. No grupo A, você tem o Fortaleza, o Vitória e o Sport, os 3 times da Série A. Então 3 times da Série A estão no grupo A e 2 times da Série A estão no grupo B. O que acontece é o seguinte, ó, os 4 primeiros passam. Então, se os 4 primeiros passam, se a gente assumir que os 3 times da Série A eles são favoritos e eles vão passar, então esses 3 eles vão brigar, vão ficar entre os 4 primeiros, né? E aí, se eles realmente são os favoritos, esses 3 serão os 3 primeiros e teoricamente o time mais fraco vai ser o 4º. Por que eu estou falando isso, né? Por que é importante? A gente poderia somente só falar do Bahia e falar do jogo do Bahia. Então a gente tem que começar a pensar também o seguinte, ó. O primeiro colocado do grupo B vai enfrentar o 4º colocado do grupo A. Então é importante para o Bahia ficar, né? É importante para o Bahia ficar ali pelo menos na primeira colocação. Porque ele ficar na primeira colocação? Ele ficar na primeira colocação para, teoricamente, enfrentar um time que não seja da Série A, tá? Por outro lado, o que pode acontecer também é o seguinte, ó, os times do grupo A, se eles ficarem nas 2 primeiras posições, são as melhores, porque provavelmente eles vão enfrentar o 3º e o 4º do grupo do Bahia, que não deverá, teoricamente, a gente ainda está na primeira rodada, não deverá ser ou Bahia ou a equipe do Ceará, beleza? Então, nesse momento aí, campeonato começando, primeira rodada, o CSA, né? Como nós falamos aqui, nós temos aqui o CSA jogando contra a equipe do Confiança. Então, essa rodada aqui, CSA jogando contra a equipe do Confiança, beleza? Depois do CSA jogando com a equipe do Confiança, a tabela aqui está mais ou menos desorganizada, mas entendam o seguinte, ó,
Nós temos na quarta-feira América contra Juazeirense, o Vitória joga contra o CRB, então Vitória e CRB lá, aí a gente tem Náutico contra o Ceará e Ferroviário contra o Sport, tá? O Bahia só joga na quinta-feira e essa tabela de quinta falta apenas aqui, ó, Fortaleza e Motoclube, que joga também na quinta-feira às 19 horas. Então a rodada ela se completa na quinta-feira com o Bahia fazendo o último jogo. Então é importante aí, né, que o nosso Bahia já consiga um bom resultado nessa primeira partida para dar uma boa sequência aí, beleza? Então, só pra gente resumir a nossa vida, o Bahia tem que ficar ligado e tentar já se manter nas primeiras colocações. E é importante também a gente saber que, em teoria, né, por ter apenas 2 times da Série A no grupo do Bahia, o grupo do Bahia, a gente pode dizer, né, que o grupo do Bahia é um pouquinho mais fraco. E como os times jogam dentro do grupo, então o Bahia só tem, teoricamente, um adversário de mais próximo nível, é a equipe do Ceará. Enquanto aqui o Vitória tem o Sport e tem o Fortaleza. E claro, o Vitória já começa jogando contra o CRB, que é o único time aqui da Série B desse grupo aqui, beleza? É isso aí, então, time do Bahia voltou, treinou hoje, trabalho técnico, trabalho tático, né? Quinta-feira, estreia do Bahia na Copa do Nordeste. Na quarta-feira a gente fala um pouco aí, né, do último treino e a gente repercute a entrevista coletiva também. E nós vimos a tabela, né, nós vimos a sequência do Bahia com jogos meio de semana e final de semana. Vai ser difícil para o Bahia, mas o Bahia vai ter que revezar para passar aí, beleza? Estádio Esquadrão, a gente agradece e fica por aqui. Um abraço e eu já fui, papá!